Olá, conselheiros, meu nome é Jardel Pereira e hoje vamos resolver questões da banca IADS. Serão questões resolvidas e comentadas sobre direito constitucional e o assunto de hoje será nacionalidade. Então vai curtindo aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você puder compartilhar esse vídeo e ajudar o canal, eu ficarei muito feliz. Eu já estou vendo aqui muitas pessoas aqui no Facebook, eu estou de olho e estou vendo muitas já compartilhando. E agradeço muito essas pessoas. Então vamos direto agora à questão número 1. Número 1, considerando que a Constituição Federal tem como um dos seus fundamentos a fixação do âmbito da nacionalidade dos cidadãos de uma nação e como base nas regras dispostas na Carta Magna sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Não será declarada perda de nacionalidade de brasileiro que adquirir outra por forma de reconhecimento de nacionalidade originária de lei estrangeira. B. São brasileiros natos ou nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. São brasileiros natos ou nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, sem atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. D. São brasileiros naturalizados ou estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 30 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aos portugueses com a residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo nos casos previstos na Constituição. Para responder essa questão, devemos saber o que fala o artigo 12. Segundo o artigo 12, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou seja, a letra C aí já está errada. A letra C falou que até atingir a maioridade, não é até atingir, é depois de ser atingida a maioridade para ser registrado na repartição brasileira, então é depois de ser atingida. Então a letra C está errada. Vamos ver o que mais o artigo 12 fala. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. A letra D também está errada, porque a letra D falou que é 30 anos ininterruptos. Na verdade, são 15 anos ininterruptos para o estrangeiro que mora no Brasil há mais de 15 anos poder pedir a nacionalidade brasileira. E ela continua falando ainda no seu parágrafo primeiro que aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo em caso previsto na Constituição. Esses portugueses aqui, gente, vai ter os direitos aos brasileiros naturalizados, não aos natos. Por que não pode ser o nato? A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Por exemplo, presidente da República não pode ser estrangeiro, tem que ser brasileiro nato. E há outros casos também que falam que só brasileiro nato pode ser. Então, alguém que foi de outro, que nasceu em outro país, pediu a nacionalidade, que vai ser naturalizado. E os portugueses, eles não vão ser brasileiro naturalizado, mas vão ter o mesmo direito do brasileiro naturalizado. Não é o nato, por isso a letra E está errada. E na letra B, por que a letra B está errada? A letra B está falando, são brasileiros natos nascidos no Brasil. Até aí está certíssimo. Ainda de que de pais estrangeiros, desde que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não é isso que fala na lei. O erro está nesse finalzinho aí. Porque se nasceu no Brasil e o pai é estrangeiro, ele é brasileiro nato. A menos que existe uma exceção. Esse estrangeiro aí esteja a serviço do seu país de origem. Por exemplo, um argentino que esteja a serviço da Argentina. Então, o filho dele que nasceu no Brasil não vai ser brasileiro nato.
Porém, se for um argentino que estiver de férias no Brasil, este sim, estiver de férias e nasceu filho aqui no Brasil, ele poderá ser considerado brasileiro nato sim. Por isso que a letra B está errada. A letra A está certíssima. Não será declarada perda de nacionalidade ao brasileiro que adquirir outra por força de reconhecimento de nacionalidade originária de lei estrangeira. Lembre-se, apenas nesse caso que não vai perder a nacionalidade brasileira, se tiver. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Número 2. Quanto aos aspectos relacionados aos direitos e garantias fundamentais encontrados na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Letra A. O direito à liberdade. Constante no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, limita-se a liberdade de locomoção dos indivíduos. B. A criação de sindicatos, cuja liberdade plena é garantida na Constituição Federal de 1988, não poderá ser limitada pelo poder público, sob pena de violação a esse direito social. Letra C. O português, filho de pai e mãe portugueses, que objetivar adquirir a nacionalidade brasileira será, após deferido o requerimento, considerado como se fosse brasileiro nato. D. Uma das diferenças entre o brasileiro nato e o naturalizado é que este, ao contrário daquele, poderá ser extraditado em caso previsto na Constituição Federal de 1988. O alistamento eleitoral e o exercício do direito de voto são obrigatórios em todos os casos. Vamos lá. Segundo o artigo 5º, é inviolável o direito de liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de culto religioso e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então, o direito à liberdade não se limita apenas à locomoção dos indivíduos, porque o direito à liberdade também vale liberdade de crença, liberdade de exercício de culto e outros tipos de liberdade. Então a letra A está errada. E a letra B porque está errada? Porque segundo o artigo 8º, a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedada ao poder público a intervenção na organização sindical. Ou seja, esse negócio de falar que não pode ser limitado para o Estado e a garantia plena está errado, porque o Estado vai exigir o registro no órgão competente. Por isso que a letra B está errada e não vai ter liberdade plena, não vai ter direito pleno nunca. Todo direito tem sua limitação. Então vamos para C agora. Filho de pai e mãe portugueses que, ao objetivar adquirir a nacionalidade brasileira, será deferido o requerimento considerar como se fosse brasileiro naturalizado. O português vai ser brasileiro naturalizado. Para ser brasileiro nato, gente, tem que nascer no Brasil ou ser filho de brasileiro no exterior. E esse brasileiro tem que estar trabalhando para a República Federativa do Brasil ou registrar em órgão competente após os 18 anos. Então, esses são os casos de brasileiro nato. Então, não é esse caso de português. E a letra D está certíssima. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Na forma da lei, por isso a letra D está errada e está de acordo com o artigo 5º. E por que a letra E está errada? O alistamento eleitoral não é obrigatório em todos os casos, porque o alistamento eleitoral, segundo o artigo 14, é obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, quem tem 16 anos não é obrigatório, é facultativo. E quem tem abaixo de 16? Ele não tem direito de votar. Então, nosso gabarito aqui seria a letra D. Número 3. Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma vez naturalizada brasileira, a pessoa não mais perde a nacionalidade. B. Considera-se brasileiro naturalizado ou estrangeiro de qualquer nacionalidade, casado com brasileiro nato por mais de 5 anos. C. Considera-se que Joana, cidadã brasileira, casada com Ricardo, cidadão espanhol, ocupe posto diplomático brasileiro na China. Quando Marcelo, filho do casal, nascer, nessa situação, Marcelo será considerado brasileiro nato.
Brasileiro naturalizado, podendo vir ser considerado brasileiro nato se residir no Brasil e optar qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. É o estrangeiro condenado por autoridade estrangeira pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. Vamos lá, gente. A letra A está errada, porque será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E também tem outra hipótese. Quando ele adquirir nacionalidade, salvo nos casos da redação da Constituição, na sua revisão número 3. Ou seja, existem casos sim de perda de nacionalidade do brasileiro naturalizado. E a letra B, por que a letra B está errada? Quem são os brasileiros naturalizados? Aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Esse é o brasileiro naturalizado. Existe outra hipótese também. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal e que requeiram a nacionalidade brasileira. Esse também é o naturalizado. E os portugueses também que residentes permanentes no país aqui. Se houver reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Ou seja, esses são os casos de brasileiro naturalizado. Não fala nada se você casar com um brasileiro, se você vai ser naturalizado ou brasileiro nato. Então, casar não existe essa hipótese. A letra C está certíssima porque são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. É o caso que eu falei do argentino. Se não tiver a serviço da Argentina, do país Argentina, se o filho dele nascer no Brasil, o filho desse é brasileiro nato. Se ele tiver a serviço do país, não. E também tem aqui a B do artigo 12. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É outro caso brasileiro nato. Então, considerando que Joana, cidadã brasileira, casada com Ricardo, cidadão espanhol, ocupe o posto diplomático brasileiro na China, quando Marcelo, filho do casal, nascer, nessa situação Marcelo será considerado brasileiro nato, porque sua mãe é brasileira e está trabalhando para a República Federativa do Brasil, sim, como diplomata. Então, se a mãe de Joana trabalha para o Brasil e o filho dela nasceu no país que ela está trabalhando para o Brasil, o filho dela será considerado brasileiro nato. E a letra D, por que a letra D está errada? Brasileiro naturalizado nunca vai virar brasileiro nato. Brasileiro nato é o que nasceu no Brasil ou é filho de brasileiro no estrangeiro, desde que o pai esteja trabalhando para o Brasil, ou nascido no estrangeiro e depois foi registrado em repartição oficial. Não tem brasileiro naturalizado, não vira brasileiro nato. Lembre-se disso. Naturalizado é naturalizado e nato é nato. E a letra E, porque a letra E está errada. Segundo o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e ao estrangeiro residente no país inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. E não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Viu? Segundo o artigo 5º, não pode ser extraditado nenhum estrangeiro por crime político ou de opinião. Por isso que a letra E está errada, porque fala sobre crime político. Então não vamos extraditar ele. E nosso gabarito aqui é a letra C. Questão número 4. Segundo Pontes de Miranda, a nacionalidade é um vínculo jurídico político que faz a pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado. Assim, uma pessoa pode adquirir a nacionalidade brasileira de modo originário. Letra A. Somente por meio do laço de sangue. B. Somente por meio do local de nascimento. C. Pelo casamento ou outro benefício legal.
D, pela naturalização. E, pelo sistema misto, tanto por laço de sangue quanto pelo local de nascimento. Já vimos, aqui no Brasil pode ser tanto pelo laço de sangue, porque se estiver trabalhando para a República Federativa do Brasil, estiver fora do Brasil e seu filho nascer lá, é pelo laço de sangue. Então, seu filho será brasileiro nato. E pelo território, se um estrangeiro nasceu aqui, o filho dele no Brasil, e ele não esteja trabalhando para o seu país, ou seja, esse brasileiro também será nato, mesmo se os dois pais sejam estrangeiros. Então, aqui no Brasil usa tanto o sangue, se o brasileiro estiver fora daqui, se tiver sangue brasileiro, ele é brasileiro, e tanto de território, solo. Por quê? Se nascer um estrangeiro aqui, o filho dele não é estrangeiro, o filho dele é brasileiro. Por isso a letra E está certa. E a letra C está errada aí, gente. Já falei na questão anterior. Casamento não faz virar brasileiro. Casou com brasileiro, você não é brasileiro. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!